Olá, muito boa tarde a todos. O meu nome é Carolina Bartolomeu e queria-vos dar as boas-vindas a este webinar patrocinado pela Nestlé Purina. Queria, antes de mais, agradecer a todos aqueles que se juntam neste momento, neste final de dia, para, depois de um dia de trabalho, participarem neste momento. Espero, em primeiro lugar, que todos se encontrem de saúde, bem como as vossas famílias. O tema de hoje, como vocês sabem, é o impacto da pandemia Covid-19 nos centros de atendimento médico-veterinários e agora, que futuro é que se reserva nos próximos tempos. Realmente neste contexto de crise económica e de mudança drástica e súbita de todas as regras do jogo, entendemos que era importante organizar este momento para partilhar informação, em primeiro lugar, e ajudar dessa forma os médicos veterinários portanto, a melhor adaptarem-se a esta nova realidade, a serem bem-sucedidos nos seus centros de atendimento médico-veterinários, com a profunda certeza, ao mesmo tempo que mesmo em momentos de forte adversidade e de dificuldades, existem sempre oportunidades, sejamos nós capazes de as identificar. Mais que não seja a capacidade de identificar hábitos ou comportamentos que não acrescentem valor nas nossas práticas clínicas, também a capacidade de implementar mudanças que vínhamos a adiar e que agora se tornam realmente imperativas. Mas para ilustrar um bocadinho este momento de forte mudança que nós atravessamos, queria passar durante breves minutos um vídeo que ilustra um bocadinho realmente estas mudanças e as novas oportunidades que se colocam.
Portanto, durante a próxima hora iremos abordar vários temas relacionados com o canal veterinário e com as dificuldades e desafios que são agora confrontados neste momento, a forma como a maneira de trabalhar deste canal está a ser impactada e acreditamos que provavelmente nunca voltará a ser o mesmo após a resolução desta pandemia. Mas, portanto, para nos ajudar nesta tarefa de partilha de informação, temos como convidados hoje o Dylan Ratangi e a Ana Luísa Amaral da VetBiz Consulting, a quem eu aproveito também para agradecer terem aceito o nosso convite de estarem aqui hoje. Espero que, portanto, a maior parte de vocês já conhece a VetBiz. Trata-se da primeira empresa portuguesa a prestar serviços de consultadoria de uma forma exclusiva a clínicas veterinárias. E antes de passar a palavra aos nossos convidados, queria pedir para quem tiver interesse em colocar questões, pode fazê-lo utilizando a caixa de Q&A, de Questions and Answers, que aparece na barra inferior do vosso ecrã. Portanto, este webinar terá uma duração prevista de 1 hora e se nós tivermos a oportunidade de responder a algumas das questões no decorrer deste webinar, iremos fazê-lo. Se não, a posteriori, iremos entrar em contacto para deixar então algumas respostas a essas questões. E começava precisamente pelo Dylan. Olá Dylan, boa tarde. O primeiro tema da nossa agenda é o contexto socioeconómico atual e o que é que nós podemos esperar no futuro próximo, sabendo nós que alguns estudos apontam nesta primeira fase para alguma alteração que possa existir em termos de impacto nos próximos meses, 18 meses, fala-se em 18 meses de impacto que esta pandemia poderá ter, com as medidas de distanciamento, com as medidas de higienização, de receio de contágio e que irão impactar realmente a forma como nós trabalhamos, de uma forma disruptiva e que continuará em 2021. Portanto, o que é que nós já podemos saber neste momento em relação ao contexto socioeconómico e o que é que nós podemos esperar para o futuro? Está perfeito, não está? Está ótimo. Ok, muito bem. Peço desculpa por este problema técnico. Boa noite a todos. Boa noite a ti, Carolina. Antes de mais, um agradecimento à Purina pelo convite que endereçou à VetBiz Consulting. Gostaríamos também de agradecer aos cerca de 240 participantes que se registaram para assistir a este webinar, que efetivamente fala de um tema extremamente relevante, como é o impacto do Covid na nossa economia, na nossa sociedade. E agora? E a questão é exatamente essa é que é o $1 billion question, não é? O Covid mudou o mundo, mudou a nossa vida, nós não sabemos para sempre ou não, mas eu estou perfeitamente convicto que sim, na nossa forma de ser, de estar, de sentir, nas nossas prioridades, enfim, na nossa filosofia de vida. E porquê? Porque nunca houve um acontecimento na história contemporânea que mudasse o mundo assim em tão pouco tempo. Vivemos ainda na memória de um passado recente, das coisas que fazíamos, das coisas que sentíamos, as saudades que nós temos de ir a um café, a um restaurante, ir ter com os amigos, abraçar, dar beijos, falar com as pessoas, e isto de alguma forma ficou suspenso. Aliás, eu partilhei isto numa das crónicas, na penúltima crónica veterinária atual. Cientistas britânicos que trabalham com modelos epidemiológicos afirmam que esta pandemia tinha o potencial de ser tão devastadora como a gripe espanhola, que matou sensivelmente 50 milhões de pessoas após a Primeira Grande Guerra. Em suma, ainda há muita tinta a correr. Vocês estão a ver aqui no slide alguns recortes do jornal. Posso-vos dizer que estes recortes têm 48 horas, não têm mais de 48 horas, o que significa que nós vamos ter este tipo de notícias nas próximas semanas. Notícias como a agricultura não pode ser prioritária, o Powell alerta que a crise económica pode ser prolongada. Esta notícia foi passada ontem pelo Presidente da Reserva Federal Americana, a dizer que a crise vai se prolongar muito mais do que aquilo que era suposto. Mais de 20% das empresas não têm acesso a financiamento a moratórias. Portugal tem a taxa mais alta de divórcio da União Europeia, etc, etc, etc. Esta é uma realidade que nós vamos ver várias vezes. E não fui buscar as notícias mais sensacionalistas, ok? Vamos... Estão a ver, não estão? Sim, sim. Ok. A única certeza que existe neste momento é a incerteza. Ficamos, contudo, com a certeza de que haverá sofrimento, pobreza e um medo permanente até ser descoberta e disseminada uma vacina. Mas até quando?
Ainda há pouco, ainda antes de fazer aqui as ligações, vi uma notícia de última hora da Agência Europeia de Medicamentos que dizia que, na melhor das hipóteses, uma vacina só sairá daqui a 1 ano. Na melhor das hipóteses. Portanto, já se cogitava que em setembro ou outubro teríamos uma vacina, parece que não. Parece que essa não será a realidade. Reparem, neste momento estamos com sensivelmente 4,3 milhões de infectados a nível mundial, quase 300 mil mortos, a taxa de mortalidade já vem em 6,8%. Há um mês atrás a taxa de letalidade aqui em Portugal era de 1,9% e regozijávamos por isso. Neste momento mais que duplicou, já está em 4,2% em Portugal, embora ainda abaixo daquilo que é a média mundial. Reparem agora isto também é um recorte de há 3 dias atrás, que é absolutamente impressionante. Porque, de acordo com as regras que foram definidas pelo Governo, não há acesso à linha de apoio à economia para as empresas com prestações bancárias em dívida, nem sequer a possibilidade de obterem a moratória de 6 meses. As empresas em incumprimento bancário representam quase 21%. Reparem, ali nós temos microempresas 21%, pequenas empresas 19%, médias empresas 18%. Neste preciso momento, à data de hoje, uma em cada 5 empresas, pequenas, médias e micros, onde estão englobados os campos, naturalmente, uma em cada 5 tem crédito vencido no Banco de Portugal. Ou seja, tem já um sinal vermelho no Banco de Portugal. Uma em cada 10 grandes empresas também já está sinalizada no Banco de Portugal. Procura de crédito esgota a disponibilidade da linha Covid. A injeção inicial que o Governo definiu foi de 3 bilhões de dólares. Num par de dias percebeu que isso era peanuts, que 3 milhões de euros não ia servir para absolutamente nada. E então decidiu injetar mais 6 bilhões. Foram quase 10 bilhões. Fazendo as contas rapidamente, estamos a falar qualquer coisa como 4% do PIB nacional, ou seja, na nossa riqueza nacional. É uma barbaridade, mas é uma barbaridade que é necessária. Por outro lado, é uma injeção de capital que só se compara àquilo que nós vimos nos anos mais recentes, quando nós, os contribuintes, injetamos bilhões de euros para levantar os bancos e para evitar que eles fossem à falência de alguma forma. A confiança na zona euro registrou em abril uma queda histórica de 94 pontos para 67 pontos. O turismo, que tem vindo a crescer bastante nos últimos anos em Portugal, representa 14,5% do PIB nacional, caiu o pique, naturalmente, e este ano é um ano não para o turismo. O próximo ano vamos assistir a uma retoma, mas vai continuar a ser um ano não. A partir de 2022, aí sim acreditamos que o turismo alcança os níveis que nós tínhamos no período pré-Covid. O desemprego poderá duplicar e superar os 14%. Em Portugal, o desemprego em 4 semanas, isto é uma curiosidade, aumentou mais do que a recuperação de toda a criação de emprego nos últimos 10 anos. Ou seja, em 4 semanas, exato, apenas, destruíram-se mais empregos do que os que se criaram nos últimos 10 anos. E a economia tem estado numa expansão contínua nos últimos 10 anos. Recorde-se também nisso. Estima-se que uma quebra de PIB em mais de 5% em 2020, esperemos que não, mas se observar essa quebra de 5%, isso significará que é a maior quebra desde 1975. Voltar aos índices económicos antes de Covid, portanto, do início do ano, nunca será, na minha opinião e na opinião de muitos especialistas, em menos de 18 a 24 meses. Nós caímos literalmente no vale, da noite para o dia, e agora para trepar, para chegar ao cume, para chegar ao cimo novamente, ainda vão levar muitos meses. E depois uma última nota que diz que a evidência científica aponta para diversos impactos na saúde mental. Agora já estamos a falar aqui de fatores mais psicográficos e sociais, que podem atingir 25% da população mundial, e em que 1 a 2% pode vir a sofrer de depressão ou ansiedade. Se extrapolarmos isto para aquilo que é a realidade nacional, estamos a falar entre 100 a 200 mil portugueses que podem vir a sofrer de problemas a nível de depressão e ansiedade. E vocês, depois de ouvirem estes tópicos todos, devem estar deprimidos agora. Mas vamos passar agora a outras partes menos depressivas. Quando surge uma crise destas, em que há uma queda abrupta
uma queda bruta da faturação, ninguém está preparado para uma situação destas. O que é que nós devemos fazer de imediato? E é aquilo que, de alguma forma, ao nível da consultoria, nós acabamos por ajudar os nossos clientes. Há medidas que são imediatas, são estas 4 que vocês estão a ver. E aqui não há milagres. A gestão do dinheiro é apenas uma terapia de curto prazo. Mas o que é que podemos fazer? Desde logo, controle de encomendas, controle de estoques, controle do inventário, minimizar os custos variáveis, fazendo uma correta gestão de estoques, incluindo consumíveis, naturalmente. Ponto número 2, novos investimentos. Se eu tenho novos investimentos, eu vou ter, provavelmente, reequacioná-los. Ou adiá-los, ou cancelá-los, mas provavelmente não será a melhor altura para fazer os investimentos. Ou se calhar até será. Há que pensar sobre eles. Terceiro ponto é as moratórias, que rapidamente o governo, aí sim, o governo e os bancos acabaram por adotar medidas, implementar medidas em que permitiram a moratória ao nível das prestações e que muitos portugueses têm vindo a aplicar. E depois, em quarto lugar, é a parte dos dividendos, ou seja, se eu estava a pensar em dar bónus aos colaboradores nesta altura de campeonato, se calhar está na altura de fazer aqui um stand-by, se calhar não é a melhor altura de atribuir bónus. Se eu estava a pensar em atribuir dividendos aos meus sócios gerentes, provavelmente não será a altura, provavelmente é daqui a um mês, daqui a 2 meses. Mas neste momento, para gestão de caixa, gestão de liquidez, porque há quem tenha muito, há quem tenha pouco e há quem não tenha nada. Para a correta gestão da liquidez, eu tenho que tomar em atenção estas 4 variáveis que são fundamentais. Surgiu recentemente também um inquérito, este inquérito é de 2 de abril de 2020, da CM Research, que engloba 7 países, que não Portugal, isto é importante que se diga, Austrália, Estados Unidos, Inglaterra, Espanha, Itália, França, Alemanha. Há sensivelmente 1 mês e meio atrás, 70% a 90% dos veterinários estavam muito ou extremamente preocupados e pensam que a situação iria se agravar nas semanas seguintes. Dos países europeus que foram questionados, à exceção da Alemanha, os câmbios reportaram 50% a 60% de quebra nas receitas. Nos países europeus, 15% a 20% das compras de medicação e alimentos transitaram, inevitavelmente, para o online. É importante fazer essa transição para vos mostrar aqui este gráfico. Nós analisamos um painel de 112 clínicas de Portugal Continental e Arquipélagos, nossos clientes, e fizemos aqui uma breve análise, que foi ver no ano 2020 como é que foi a evolução da faturação. Ou seja, o que é que este primeiro gráfico representa? De janeiro a fevereiro deste ano, a faturação caiu 8,5% no scam. De fevereiro a março, caiu 11,7%. De março a abril, reparem que a queda já não foi tão significativa. Foi apenas, entre aspas, menos 1,2%. Ou seja, ainda continuamos abaixo dos níveis desejados, mas o gap está-se a diminuir. E estimamos que no mês de maio esta percentagem já seja positiva. Ou seja, vai haver já um acréscimo em termos de faturação. Neste segundo gráfico, eu peço desculpa. Neste segundo gráfico, a evolução da faturação, agora vamos comparar face ao período homólogo, que é importante ver a sazonalidade também. O primeiro valor de 18,7% significa o quê? Que janeiro de 2020, os CAMV, em média, cresceram mais, esses 18,7%, face a janeiro de 2019. Em fevereiro, o crescimento foi de 15,2% face a fevereiro do ano passado. Em março, já houve um ligeiro decréscimo e foi de 8,3%. A maior redução foi em abril, em que houve uma quebra de 21,9% face a abril do ano passado. E agora eu vou só retomar o slide anterior, ou recordar o slide anterior, que dizia que, em alguns países da Europa, as quebras foram superiores a 50% a 60%. Não invalida que em Portugal não tenha havido essas situações que houve. Houve clínicas que fecharam, houve clínicas que reduziram brutalmente o seu horário e tiveram essas quebras. Mas, em média, que nós temos aqui uma representatividade interessante, quase 10%, um décimo do universo dos CAMV, a quebra foi em média de 21%, ou seja, 3 vezes abaixo daquilo que foi a média dos outros países que tivemos a ver há pouco. Um terceiro gráfico, a nível de novos clientes, que é só de 2020, é uma análise só de 2020, de janeiro de 2020 até fevereiro de 2020, ou seja, de janeiro a fevereiro, houve uma quebra de 6% na captação de novos clientes. Clientes tutores.
De fevereiro a março houve uma quebra de 9,5%. E depois há aqui um dado curioso. De março a abril, e eu peço desculpa, estou a olhar para o lado que tem exatamente uma duplicação no monitor, porque os gráficos estão maiores. De março para abril, houve um crescimento de 8,1%, que até parece um pouco contraproducente, mas na realidade, se associarmos que houve clínicas que fecharam, houve clínicas que reduziram o horário, naturalmente houve encaminhamento de casos, houve encaminhamento de clientes para outras estruturas que naturalmente também estiveram a laborar de uma forma mais fluida. E houve aqui um aumento de captação de novos clientes. Este gráfico é um gráfico muito interessante e se calhar muito relevante para aquilo que nós estamos a passar neste momento em termos de Covid. Nas boas práticas de gestão veterinária, os custos com o pessoal devem representar até 40% do total de faturação. O ideal seria entre 30% a 35%. Conhecemos apenas meio dúzia de estruturas que respeitam esse rácio, são rácios excepcionais, mas diríamos que 40% é uma situação já bastante positiva. As compras devem representar 20% do total da faturação. Se as compras forem superiores a 20%, significa que a minha eficiência nas compras está baixa. Ou seja, se eu compro por 20 e vendo por 100 e a outra clínica compra por 30 e vende 100 na mesma, significa que a eficiência de compras é superior do meu lado. Fornecimento de serviços externos devem representar 20%, portanto, para quem não está familiarizado com este conceito, estamos a falar de vendas e aluguéis, trabalhos especializados, serviços externos entre água, luz, etc, etc. O marketing cada vez mais importante deve representar 5% da minha faturação, ou seja, uma clínica que fatura 100 mil euros ao ano deve gastar no mínimo, ou pelo menos 5 mil euros ao nível do marketing. Se retirarmos isto tudo, no fundo sobra-nos aqui 15% de EBITDA. O EBITDA que não é mais do que o meu resultado de exploração, o meu resultado bruto, o meu lucro bruto, digamos assim. Vamos agora passar aqui para um estudo que foi feito aqui por uma consulta, um estudo muito interessante, que ela diz o seguinte. Tem aqui os rácios aproximados, que eu acabei de apresentar agora naquele gráfico. Fala nas compras devem andar entre os 20% e os 30%, os tais recursos humanos entre os 40% e 50%, os overheads, que são os tais fornecimentos de serviços externos, entre os 15% e 20%, e lá está, o nosso resultado operacional deve andar entre os 5% e os 15%. Reparem na última coluna, onde é referido o payroll e overheads, recursos humanos e fornecimentos e serviços externos são os custos fixos das nossas empresas, os nossos CAMF, representam sensivelmente 2/3 do total dos custos da empresa. Isto para dizer o quê? Que os CAMF são estruturas com uma grande proporção de custos fixos. E foi feito aqui um estudo, uma simulação que foi feita por essa consultora, em que simulou que se nós tivermos uma quebra de 20%, automaticamente reparem o que é que vai acontecer. Aqui com as setas, a primeira seta diz que se eu tiver, perante estes cenários, se eu tiver uma quebra de 20% na minha faturação, o meu EBITDA terá automaticamente um impacto muito grande. Porquê? Porque aquela parte dos 60% a 75% dos meus custos fixos, essas mantêm-se inalteráveis, como vocês podem ver ali. É sempre 40% a 50% nos recursos humanos e é sempre 15% a 20% nos fornecimentos de serviços externos. Ou seja, basta uma quebra de 20% na nossa faturação e eu tenho automaticamente um EBITDA negativo. Se tiver 30%, entre 10% a 20%, e se tiver mais 50% de quebra na faturação, o meu EBITDA poderá decrescer até 30%. O que significa que será aceitável em circunstâncias normais cairmos até, para mantermos minimamente a rentabilidade, cairmos até 5%, 10%, 15% no máximo. A partir daí, porque tem uma proporção elevada de custos fixos, a minha rentabilidade está completamente colocada em questão. E agora gostava de falar aqui um bocadinho de que lições é que de alguma forma podemos tirar com esta pandemia. Acaba por ser um bocadinho uma opinião pessoal, mas posso partilhar convosco, eu acho que vocês também concordarão com muitas delas. A partir disto que está-se a passar, seremos seguramente mais prudentes e cautelosos na tomada de decisões. Um novo ciclo espera-nos, e nem o mais informado, nem o mais esclarecido, o mais capaz ou o mais visionário pode antecipar. O que significa que, a partir de hoje, nós seremos muito mais prudentes na tomada das decisões, sejam elas estratégicas, sejam elas operacionais.
O confinamento forçado fez-nos perceber o valor de algo verdadeiramente precioso. E falo isto a título muito pessoal, pela recente experiência pessoal que eu passei, que é a vida, é a nossa vida, é a saúde, é a liberdade dos movimentos, é a liberdade de exercício dos afetos, é o emprego ou os bens materiais que o dinheiro compra. Nós temos saudades de estar com os nossos familiares, que já não vemos, que já não abraçamos há muito tempo. Sentimos a falta de amigos, de viajar, de almoçar, de estar com eles, de jantar, de ir a um shopping, seja o que for, e isso claramente é uma coisa que a partir de hoje nós, ou a partir desta altura, iremos dar muito, muito mais valor. O sentido das prioridades alterou-se significativamente. Terceiro lugar, reconhecermos enquanto seres humanos o quão insignificantes nós podemos ser. Nós estamos a falar de um ser que é invisível e que muda o mundo em 3 tempos. Quarto lugar, a importância da informação devidamente selecionada e contextualizada. O que é que eu quero dizer com isto? Nós ouvimos e temos ouvido muitas coisas neste período da pandemia, mas nem sempre temos capacidade de selecionar aquela que mais se adequa à nossa realidade, às nossas necessidades, aos nossos requisitos. E a OMS definiu aqui um termo muito interessante que chama esse fenómeno de infodemia, que é uma epidemia de informação, mas é uma informação sem grande qualidade, que gera confusão, gera desconfiança, que gera dúvidas e que gera insegurança. Portanto, temos que dar muita importância a esta questão. Em quinto lugar, as atenções viraram-se totalmente para a ciência e para a saúde. De repente, as nossas vidas estão na mão dos profissionais que trabalham nestas áreas da ciência e da saúde. E se já eram áreas do presente, neste momento são cada vez mais as áreas do futuro. Depois temos a questão da China, não é? Isto teve a gênese, é a China, o coronavírus nasce na China, quer dizer, não se sabe muito bem. Eu não quero estar aqui a alimentar nenhuma teoria da conspiração, se ela foi inventada, se não foi inventada. Não é isso que está em questão, é o perigo da sua afirmação global. Porquê? Porque ninguém estava preparado para isto, por um lado. Por outro lado, muita gente subestimava aquilo que era o projeto da China. E o mundo prepara-se neste momento para uma forte mudança geopolítica. E não há menor dúvida que num par de anos teremos novos líderes mundiais. E por último, o teletrabalho afinal é muito válido e produtivo. Falava muito com a Ana, falava aqui com a equipa também na empresa, que esta coisa de teletrabalho, muito menos na área da consultoria, que isto não fazia sentido absolutamente nenhum. Mas a verdade é que esta experiência destas semanas comprova efetivamente a validade do teletrabalho, comprova que o uso dos meios digitais será cada vez mais importante, massivo e transversal nos mais diversos setores de atividade, incluindo o ensino à distância. Vejo isto pela minha filha. Microsoft Teams, que eu nunca tinha ouvido falar daquilo, agora é Teams para aqui, é Teams para ali, é Zoom, é Hangouts e não sei mais quantas plataformas colaborativas e de comunicação. Vai produzir mais eficiência, vai aumentar a produtividade, vai reduzir custos, vai reduzir viagens, otimizar o tempo e permitir um acompanhamento mais efetivo aos diferentes stakeholders da indústria, sejam clientes, sejam parceiros, sejam fornecedores. Claramente veio para ficar. O impacto da digitalização veio para ficar. E todos nós, sem exceção, vamos ter que abraçar este novo desafio que é o teletrabalho. Muito obrigada. Peço desculpa. Só mais 15 segundos, só para a afirmação final. Eu, Exato. apesar de tudo isto, e eu sou conhecido por ser uma pessoa muito otimista, aliás, nos meus artigos de início do ano e de final do ano, e acabo sempre com uma frase de grande otimismo. E a verdade é que o setor veterinário tem-nos a comprovar isso, porque a taxa anual média de crescimento é de sensivelmente 12%, pelo menos nos últimos 8 anos. Se este ano não vamos crescer 12%, que efetivamente não devemos crescer, à partida não, eu estou convicto que vamos crescer na mesma, vamos ter um crescimento do setor veterinário, provavelmente andará aí entre os 3% a 8%, e o setor veterinário não é nem de perto nem de longe o mais afetado no tecido empresarial português. E não tem a menor dúvida que quando começamos a recuperar, nós estaremos na linha da frente. Ou seja, quando começamos a retomar os níveis de crescimento do período pré-Covid, o setor veterinário, não há a menor dúvida que estará na linha da frente, e essa aqui é a minha plena convicção. E agora sim, Ana, agora, já está
Muito obrigada. Eu aqui, antes de passar aqui a palavra à Ana Luísa para o próximo ponto da agenda, quero-te agradecer por esta tua partilha, quer de dados, quer na primeira pessoa. Quero-te mesmo agradecer do fundo do coração de teres partilhado esta experiência também que é tão pessoal e que está-nos a afetar a todos e fazendo também aqui um link realmente com as prioridades das pessoas que se mudaram e que acho que todos nós nos tornamos muito mais solidários e atentos ao próximo e pronto, isso também é um sinal muito positivo destas mudanças que estão a acontecer, é esta solidariedade, esta preocupação, este até retornar se calhar um bocadinho inverso à tendência da globalização que estava a acontecer e que agora se verifica que as pessoas estão muito mais atentas ao seu comércio tradicional, às pessoas que conhecem, que os conhecem também a eles e que já sabem das suas preferências e portanto é isto que também com certeza vai ajudar a continuar a impulsionar este canal especializado em que se integram também as clínicas. Essa mensagem também queria deixar. Tenho visto também alguns dados que apontam, por exemplo, que tal como aconteceu na crise de 2008, um aspecto positivo foi o facto de, em países como os Estados Unidos, o número de lares com cães e gatos, ao contrário de haver uma desaceleração de adoções e de compras, verificou-se precisamente o contrário, lá está, porque neste contexto de isolamento, de distanciamento social, que agora vai ser muito mais evidente, realmente o papel do animal de companhia nas nossas famílias ainda se vai sair mais reforçado e, portanto, realmente, tal como na crise de 2008, espera-se que agora, nesta crise que se avizinha, que realmente o papel dos animais de companhia continue a ser um papel muito importante e que eles continuem a crescer em número nos nossos lares. Mas, portanto, agora passava realmente a palavra à Ana Luísa para nos falar das tendências e também das boas práticas. Não sei se já consegues partilhar o teu ecrã, Ana Luísa. Agora sim, deixe-me só voltar para aqui. Queria também aproveitar para desafiar todos aqueles que queiram colocar questões que podem fazer no Questions and Answers, na Q&A que aparece na vossa barra em rodapé. Temos aqui algumas saudações ao Dylan e à Ana, mas questões para já parece-me que não temos nenhuma, mas pronto, desafio a quem nos estiver a ouvir que as possa colocar. Claro. E agradecemos assim também a participação das pessoas para tornar e para também ter um bocadinho o feedback das mesmas. Claramente agradecer também o convite à Purina e agora dando um bocadinho de seguimento ao que o Dylan já iniciou, tentamos trazer também um bocadinho o que é que nós observamos nos câmbios e de facto quais poderão ser as tendências. Porque é que trouxemos isto desta forma segmentada e dividimos nestas áreas de gestão? Porque na realidade nos últimos 2 meses as rotinas de toda a gente e de todas as empresas se alteraram e portanto houve áreas em que houve mais ou menos transformação e assim foi a forma que conseguimos para sistematizar rapidamente esta informação e tudo as tendências que possam vir daí. Relativamente ao marketing e comunicação, lá está, há diferentes tamanhos de estruturas, os campos vai desde consultórios a grandes hospitais e portanto o que assistimos foi estruturas mais pequenas que ainda não tinham site, que ainda não tinham redes sociais, consultórios, que não têm mais tempo livre e como precisavam de se aproximar dos clientes, estas estruturas pequenas criaram-nas e portanto ficaram basicamente com o mesmo cartão de visita que os outros consultórios e clínicas e hospitais que já tinham estes canais digitais de comunicação e portanto quem não tinha lá está, as pequenas clínicas criaram-nos e os outros obviamente foi uma grande oportunidade de dinamização acelerada das redes sociais. Se por um lado há estruturas que já têm esta gestão profissionalizada, claramente que nos últimos 2 meses houve um acompanhamento diferente e uma dinamização mais regular destas mesmas redes. As pessoas estão mais no digital e passam mais tempo ao computador, nos telemóveis, nas redes sociais e portanto nós temos que chegar até elas, visto que não podiam vir muitas das vezes ter connosco. Claramente encontramos aqui também
alguns vídeos das redes sociais, a questão do TikTok, que inicialmente era uma rede social para as crianças, para vídeos e coreografias, na realidade acabou por também ser usado pelas clínicas e pelos hospitais para passar algumas mensagens de esperança e algumas mensagens divertidas num período de incerteza, e de facto isso foi uma coisa interessante e um papel positivo nas redes sociais nesta comunicação e aproximação, ou seja, não só comunicar conteúdos veterinários, não só comunicar as nossas questões, mas também ir buscar este lado mais de esperança e de alento às pessoas que estão em casa. Claramente houve uma maior comunicação multicanal com os clientes, ou seja, desde, lá está, as redes sociais, a questão das mensagens, chamadas e acompanhamentos telefónicos, portanto isto foi transversal. E houve a necessidade de comunicar novas regras. Até agora as pessoas apareciam nas estruturas, nos campos, e agora não, agora se calhar têm regras, ou para entrar ou para sair. E quem não as comunicou, por vezes pode ter criado uma expectativa falsa aos clientes, porque muitas das vezes eu sei que tenho uma consulta marcada, mas não me disseram que eu ia ficar à porta, ou não me disseram que as regras são diferentes, ou agora que tenho que vir de máscara, e portanto é importante fazermos estes follow-ups junto dos clientes, tanto através do nosso site, com as regras, etc. A nível de tendências, o que é que nós identificamos? Claramente que houve estruturas com maior capacidade e maior dimensão que se lançaram nas lojas online. Claramente que é uma oportunidade, vamos ver se depois conseguem manter a capacidade de resposta, mas claramente é uma oportunidade. E mais ainda foram as entregas ao domicílio. Numa fase inicial, quando toda a gente estava confinada e nas primeiras semanas, os CAM me diziam: não, mas eu não estou a sentir quebras. Se calhar na segunda ou terceira semana já sentiram, mas nos primeiros dias não, porque as pessoas foram comprar produtos, foram-se abastecer e criar estoque em casa para poderem ter alimentação para um mês, o que for. E depois, ao mesmo tempo, como as clínicas deixaram de ter tanto trabalho, perceberam que nas entregas ao domicílio conseguiam chegar aos clientes e, portanto, foram buscar na mesma os clientes que têm alimentação, ou seja, que têm alguns desparasitantes, alguma medicação regular e crónica, e aproveitaram esse pouco trabalho para poder fazer entregas ao domicílio. Qual é a questão? Claramente estas empresas, estas clínicas têm que, das duas uma, assumir esse serviço, ou no dia em que não tiverem capacidade de resposta, anunciá-lo, porque nós estamos habituados durante esta pandemia aos clientes a ligar e a ter o produto num dia, 2 dias, o que for, e nós termos este momento de entregas ao domicílio. Em estruturas mais pequenas não se recorre muitas das vezes a distribuidores e, portanto, é preciso pensar de que forma é que se vamos ter capacidade ou não de manter este serviço e criar essa expectativa no cliente. Pode ser uma oportunidade se nos organizarmos para tal. Outro aspecto, claramente, é a telemedicina, ou seja, a questão da telemedicina permitiu-nos esta oportunidade, e num âmbito de pandemia faz todo sentido testar, tentar implementar e ver a viabilidade na prática clínica, porque é uma oportunidade para identificarmos as lacunas, podermos regulamentar, perceber se resulta, se não resulta, quais são as limitações, se o próprio público adere ou não. Portanto, há algumas estruturas hospitalares e de clínicas também que adotaram este sistema de telemedicina e de facto poderá ser o futuro. Claramente que há equipas se calhar mais digitais que outras, mais jovens que outras, e pode gerar aqui algum tipo de oportunidade que não se aproveite em equipas mais maduras, e em equipas mais jovens ser uma iniciativa das próprias equipas irmos buscar esta telemedicina. Pronto. É claramente um serviço complementar e pronto, e dada a digitalização de todos os negócios e o hábito das pessoas em casa neste momento já conseguirem ter muito acesso a alguns serviços, pode ser por aí o caminho. Entretanto, relativamente a este inquérito feito, também já apresentado pelo Dylan, que foi feito a 7 países, claramente a telemedicina em Inglaterra foi promovida de forma assertiva. 86% dos inquiridos promoveram automaticamente esta questão da telemedicina. Reparem que em segundo e terceiro lugar temos os Estados Unidos
e a Austrália, com 40% de promoção, de 40% dos inquiridos que promoveram este serviço, e os nossos vizinhos espanhóis estão em quarto lugar, ou seja, já se lançaram também na telemedicina, e o facto de Inglaterra já ter tudo tão regulamentado permite-nos também ir um bocadinho atrás das regras que eles já criaram para perceber se faz sentido ou não. Entretanto, só também por curiosidade, reparem aqui, não sei se conseguem ver o meu ponteiro, o meu rato. Não, então eu vou ligar aqui o ponteiro. Portanto, basicamente também o que aconteceu foi que todos os países, a mais de 50% dos inquiridos cancelaram as visitas por parte dos comerciais e por parte de delegados, etc. E, portanto, claramente que aqui há uma oportunidade, vai haver uma digitalização também de alguns acompanhamentos. Ao nível de finanças e fiscalidade, o que é que nós temos aqui? O que aconteceu foi, as estruturas tiveram que, durante estes meses, a sua receita caiu, portanto foram poucas as estruturas que conseguiram manter ou crescer a faturação. Existem, mas são poucas. E portanto, o que aconteceu foi, as soluções apresentadas pelo Governo nem sempre estão à mão ou estão de livre acesso a todas as empresas. E a verdade é, no caso dos impostos, o diferimento do IVA, o diferimento da Segurança Social, isso não foi muito utilizado, porque a verdade é que as clínicas continuaram abertas, continuaram com a sua faturação e, portanto, como são também estruturas que têm uma gestão mais conservadora, preferem pagar logo os seus impostos. Portanto, a veterinária não é um setor de risco, não é um setor que faça grandes investimentos, que necessite de fazer movimentos arriscados. E, portanto, se eu este mês tive este IVA, se eu este mês tenho que pagar a Segurança Social, não me adianta diferir este imposto. É um custo e, portanto, não vale a pena estar a adiá-lo. Relativamente ao layoff, também, como o Dylan mostrou, o decréscimo de faturação na amostragem que temos foi cerca de 10% e, portanto, houve poucas estruturas que atingiram os 40% de quebra de faturação necessária para o layoff. Isto é muito bom, quer dizer que a veterinária se vai conseguir aguentar e que se conseguiu aguentar durante estes períodos e, portanto, o layoff também era uma medida provisória. Relativamente às moratórias de crédito, esta sim foi uma medida que claramente as estruturas que tinham, as empresas e os câmbios que tinham empréstimos bancários puderam beneficiar. Portanto, grande parte das clínicas que tinham investimentos, que fizeram investimentos no passado e que agora os estão a pagar, conseguiram fazer esta moratória do crédito, portanto conseguiram adiar ou então aumentar mais para a frente as prestações, aliviando a despesa mensal, que neste momento é um problema, ou seja, neste momento as clínicas, tudo bem, não caíram, mas caíram, portanto a faturação caiu, ou seja, nós não temos dinheiro e liquidez suficiente para pagar todos os nossos compromissos, por vezes, e portanto isto foi uma medida que trouxe aqui algum fôlego económico e financeiro. A nível de linhas de financiamento, estão apoiados e estes fundos que são criados, a verdade é que são poucos os que são aprovados. As empresas que têm melhores rácios financeiros são claramente beneficiadas, ou seja, o banco neste momento é um bocadinho mais seletivo na entrega destes valores, destes montantes. Portanto, se eu precisar de 10 mil, 20 mil ou 30 mil euros, com as linhas de financiamento Covid eu consigo buscar spreads baixos, mas estas linhas esgotam-se facilmente e os bancos não as dão assim tão facilmente. E o que acontece é, eles propõem-nos outras soluções com spreads muito mais elevados, 3%, 5%, e portanto não são propriamente as linhas Covid, eles apresentam outras soluções. E esta, de facto, foi uma medida aproveitada por muitas empresas, mas que tinham bons rácios financeiros. Portanto, as empresas que estão mesmo apertadas de tesouraria não conseguiram ir beneficiar desta medida com spreads baixos. Se calhar beneficiaram na mesma, mas com spreads mais elevados. Não há grandes tendências na gestão, na parte financeira e fiscal, é simplesmente alguns conselhos que podemos partilhar. Relativamente à gestão de operações, claramente a marcação de consultas, grande parte das estruturas já trabalha com marcação, as estruturas pequenas começaram a trabalhar e isto é uma vantagem para essas mesmas estruturas, ou seja, clínicas que não estavam organizadas a trabalhar por marcação vão perceber os benefícios da mesma e, portanto, vão continuar com este modelo, espero eu,
para benefício delas, porque a verdade é que o trabalho vai ser muito mais organizado e a gestão de clientes, de salas de espera, de final do dia, claramente que tem benefícios. Relativamente aos protocolos de higiene e desinfecção, hoje em dia já, no início chocávamos muito estarmos de máscaras, termos um acrílico, termos distanciamento, agora está mais no nosso dia-a-dia e na nossa rotina, portanto rapidamente também nos vamos aprender a habituar a viver desta forma e portanto vai entrar na nossa rotina. Relativamente à produtividade, claramente que aqui há estruturas que foram altamente improdutivas durante este período e que vão continuar a sê-lo, porque há uma diminuição da procura, portanto eu tenho excesso de pessoas para o trabalho que neste momento tenho, ou seja, o objetivo é recuperar, mas há outras estruturas que deram, a nível de produtividade, aumentaram a sua produtividade, porque viram as equipas reduzidas a metade, ou dividiram a equipa em dois, simplesmente para cumprir aqueles 15 dias de isolamento, e portanto houve equipas que foram muito produtivas. Agora há um ponto, há estruturas que tiveram uma produtividade acima da média, mas à custa de muito trabalho e de excesso e de trabalho por parte dos colaboradores. E, portanto, isso não é um bom exemplo. Um bom exemplo são estruturas que, com 2/3 se calhar da equipa, conseguiram fazer o mesmo. E, portanto, é aí que os diretores clínicos, os gestores e mesmo os veterinários têm que perceber o que é que correu melhor durante este período para poderem continuar a implementar. Portanto, a questão das marcações, a questão do cliente saber esperar, todos estes compassos de espera fazem com que tentarmos tirar daqui uma lição positiva. Além disso, na produtividade, as equipas, claramente os veterinários, têm aqui um ponto que me vão chamar a atenção. A verdade é que o uso de máscaras, a ausência de contacto, coisas que nós demorávamos, se calhar 1 minuto a fazer, agora demoramos 5. Pronto. Portanto, a produtividade aqui tinha que ver com a faturação / número de clientes atendidos e não a questão da quantidade de processos que agora temos. Não é? Temos que desinfectar não sei quantas vezes as estruturas, temos que trocar os equipamentos. Portanto, há aqui uma série de coisas que claramente são discutíveis. Eu só trouxe este ponto simplesmente para repensarmos a nossa forma de trabalhar. Alteração de fluxos internos, claramente, os clientes entram, não entram, os animais entram lá para trás, fazemos os procedimentos lá atrás, fazemos em frente ao dono, há aqui uma alteração de fluxos internos, ou seja, de circuitos até. Os colaboradores de antes entravam pela mesma porta dos clientes e nós temos uma porta lá atrás que nunca usamos e passamos a usar. Portanto, há aqui uma série de coisas que os campos se foram adaptando. Uma reorganização de estoques. Numa fase inicial, as clínicas foram esgotando o estoque e depois é que fizeram novas encomendas, não é? Quase no limite, e portanto gastaram muito material que tinham em armazém. Por outro lado, agora em forma de remate, tendências que consideramos importantes nesta questão mais logística. É que uma tendência, à semelhança do que aconteceu na crise de 2008, é provável que, e é certo, já houve estudos nesse sentido, que os produtos apareçam outra vez com apresentações mais pequenas, com embalagens mais reduzidas, com quantidades, com um menor número de quantidades à unidade. Portanto, isso claramente que é uma tendência, porque as pessoas vão ter menos poder económico nesta fase e, portanto, também não é do nosso objetivo aumentar a conta. Portanto, se calhar a consulta, os procedimentos ficou ali na ordem dos 60 euros e, portanto, se ele quer levar mais um saco, mais não sei o quê, eu vou optar por uma embalagem mais pequena, vou optar por um valor mais pequeno para não aumentar aquela transação no momento, portanto, para não aumentar a conta. E, portanto, isto é uma realidade que vem para ficar e aí as margens vão se manter ou até aumentar. Relativamente aos ajustamentos de horários, claramente a procura sofreu alterações. Houve estruturas que foram muito mais procuradas, outras que foram menos, e portanto aqui faz sentido fazermos um ajustamento do horário da clínica em função disso. Houve estruturas que numa fase inicial até ficavam abertas às 10, às 8 da noite e viram que não tinham clientes e começaram a fechar às 6, ou conseguiram gerir o trabalho todo para trabalharem até às 6. Portanto, estes ajustamentos de horários também vão ser uma nova realidade e uma nova tendência de adaptação. Voltando outra vez àquele inquérito dos 7 países, algumas ações e algumas medidas que eles tomaram, claramente as medidas que eles tomaram
cerca de mais de 80% que todos adotaram foram políticas adicionais de higiene pessoal e de desinfecção das instalações. Houve outras medidas também muito adotadas, que foi realmente a necessidade dos clientes virem às instalações, ou seja, também houve aqui um período de confinamento durante o estado de emergência, que nós próprios também só atendemos urgências e, portanto, quase todos os países adotaram na mesma essa medida. E pronto, e houve aqui um certo limitar do número de clientes nas instalações, que também foi adotado por grande parte dos CAMV a nível internacional. Ou coisas que se calhar não estávamos tão preparados. Tem que ver com o staff, ou seja, o número de pessoas. Ninguém estava preparado para trabalhar com metade da equipa, nem ninguém queria isso, mas a verdade é que por uma questão de pandemia e de controlo de contágio fazia todo o sentido. Além disso, também ninguém estava preparado para esta questão de houve ali uma falha momentânea de distribuição, ou seja, com o pico houve ali um ou dois dias que de facto houve maior dificuldade de acesso às coisas, e aí a maior parte dos países também não tinham um plano de contingência para as falhas de medicação e de material médico. Pronto. Aqui pus só por curiosidade alguns indicadores que se verificaram em Portugal, a ver os que de facto, mas depois podem ver mais tarde durante a apresentação, que iremos facultar. Portanto, a nível de recursos humanos. Eu aqui, Ana, se me permites só aqui, encaixar aqui até a primeira questão que surgiu na nossa caixa, eu sei que a hora vai um bocadinho já adiantada, mas por acaso uma das questões que foi já colocada logo aqui no início das nossas questões de questions and answers foi qual será a melhor forma de gerir os recursos humanos nesta altura e que medidas podem ser tomadas para manter a equipa mais unida. Pronto, e chegou mesmo na altura certa. Eu encaixei aqui porque era aqui esta temática. Sim, ou seja, houve estruturas que entraram em layoff e, portanto, essas não tiveram grandes problemas, tiveram problemas porque houve uma quebra de vencimento das pessoas, portanto, houve aqui um apoio do Estado no pagamento dos seus vencimentos, há layoffs por suspensão de contrato ou há layoffs por redução de horário, portanto, há aqui diferentes tipos de apoios. A questão de recursos humanos para lidar com isto, claramente, é unir a equipa, aquele espírito de solidariedade, tentar envolvermos todos no mesmo barco, porque a questão é, há um problema grande, que é, os diretores clínicos e os gestores têm uma empresa com menos redução, menos income, menos faturação, e, portanto, têm as mesmas despesas, quase. Porque há uma percentagem muito grande de custos fixos nas clínicas e, portanto, há aqui uma ansiedade por parte dos diretores clínicos que é importante frisar, ou seja, as equipas claramente sentem que têm os seus direitos, ou seja, os colaboradores têm os seus direitos de vencimentos e tudo mais, mas há aqui uma conjuntura que nos ultrapassa e, portanto, todas as equipas e todos os diretores clínicos querem manter equipas e querem manter as pessoas e, portanto, isso nem sequer está em questão, só que muitas das vezes naquele período de aflição ou foi mal interpretado ou simplesmente foi o clima de incerteza, que também vou falar mais à frente, mas a forma de gerir os recursos humanos claramente foi em banco de horas e em férias, ou seja, gastar férias do ano passado, que estavam por gastar, e a questão dos bancos de horas, ou seja, poderem usar as horas que não trabalharam no passado, nestes meses de confinamento, porque não foi necessário, poder usar até ao final do ano. Pronto, mas isso é uma questão de acordo individual com as equipas. Entretanto, eu agora não estou aqui. Há outra questão que aconteceu e que provavelmente vai acontecer e é uma tendência que vem para ficar até ao final do ano, nos próximos meses, que é a não renovação de contratos. Foram poucas as estruturas que despediram pessoas, porque na realidade isso não resolve o problema. Isso resolve uma despesa neste momento, se calhar neste mês, diminuir o volume de pessoas que tenho, mas a verdade é que eu vou precisar delas daqui a 2 meses, portanto eu não vou estar a despedir para contratar daqui a 2 meses. Então o que aconteceu foi, se calhar, contratos de 1 ano não vão ser renovados. Vamos tentar gerir um bocadinho e reorganizar horários, equipas, etc. e reposicionar o negócio. E, portanto, esta não renovação de contratos com os colaboradores é fundamental. O clima social das equipas tem exatamente a ver com isso. Ou seja, houve aqui um clima de incerteza, tanto por parte da gerência, atenção, como por parte dos colaboradores, como por parte da sociedade. Portanto, isto foi transversal. E claro que houve pressão das equipas
pressão das equipas para os seus hierárquicos superiores e, portanto, aqui é difícil, é uma questão de gerir individualmente cada caso, mas a maior preocupação é a segurança. Houve situações que, quer dizer, os clientes, estando em casa confinados, tudo o que era com o animal era uma urgência, portanto eles apareciam lá com uma unha encravada ou com uma unha partida e isso não é uma urgência para nós. Portanto, há aqui os clientes em casa, ao passarem mais tempo com os animais, apareceram mais vezes na clínica do que qualquer era suposto, porque achavam que era uma urgência. Portanto, há aqui um conjunto de situações que houve pressão por parte das equipas para os seus superiores conseguirem tomar aqui outro tipo de medidas e estarem todos envolvidos no mesmo barco. O que é importante? É reuniões de equipa. Portanto, também vamos falar um bocadinho mais à frente sobre isso, é envolver a equipa, explicar o que é que se está a passar para poder ultrapassar estas adversidades. Não sei se respondi à questão, se têm surgido mais. Têm surgido várias, agora abri um bocadinho a caixa de Pandora, de repente surgiram vários comentários e várias questões. Eu acho mesmo que vamos ter que depois entrar em contacto mais direto e mais pessoal com estas pessoas. Mas sim, há aqui vários comentários muito diversificados, se calhar depois realmente responderíamos caso a caso, pronto. Caso a caso. Sugerir que sejam com questões mais concretas e mais curtas para podermos poder responder. Deixa-me só. Uma das questões, a questão que eu coloquei foi a primeira que surgiu na nossa caixa. A segunda questão que surgiu, por exemplo, foi, estando o turismo realmente fortemente impactado no futuro próximo, atualmente e no futuro próximo, a zona do Algarve, que também tem aqui um grande suporte financeiro proveniente dessa área económica, se também será expectável realmente que, portanto, as clínicas e hospitais dessa zona geográfica também possam sentir aqui um peso maior desta crise desencadeada pela crise pandémica. Sim, claramente que o que é que vai acontecer à maior parte das estruturas? A veterinária nesta fase não caiu, a grande parte das estruturas conseguiu manter ou o decréscimo foi reduzido. Algumas estruturas caíram 20%, é significativo, isso já significa dar prejuízo, atenção. Mas a verdade é que tudo tem que ver com onde estou inserido e a capacidade económica dos meus clientes e, portanto, isso aí é fundamental. Ou seja, no Algarve, claramente, o turismo, eu acredito que no Algarve vai acontecer uma coisa, que é, os portugueses vão fazer férias cá dentro e, portanto, vamos assistir nos anos de crise, o Algarve estava cheio, portanto, eu não sei até que ponto é que o Algarve vai sofrer assim tanto. Pelo menos eu acho que os portugueses vão todos para lá, mas claramente que... Claro, nos anos de crise, há uns anos, nós víamos que as famílias inteiras desciam para sul para passar férias e provavelmente é o que vai acontecer este ano, mesmo em zonas do interior. A única questão aqui é claramente o poder económico dos clientes, mas aí eu acho que as pessoas não vão deixar de ir ao veterinário, simplesmente a faturação que eles deixavam lá é que não vai ser a mesma, ou seja, em vez de se calhar fazer uma cirurgia ortopédica, eu se calhar opto por outros procedimentos mais baratos, entre aspas, ou seja, em vez de se calhar avançar para todos os meios complementares de diagnóstico, se calhar tendo tratamento conservativo. Portanto, nós também, enquanto veterinários, temos que apresentar soluções válidas, entre aspas, não é para a carteira do dono, claro que é para a melhoria da saúde do animal. Apresentar todas as soluções e colocar tudo em cima da mesa, todas as hipóteses, não limitar, obviamente, procedimentos, também não podemos ter esse mindset que as pessoas não vão querer, não é? É apresentar todas as hipóteses e deixar depois o tutor escolher aquela que melhor se enquadra. Mas a verdade é que a maior parte das estruturas já estavam com um mindset de profit, ou seja, a medicina veterinária neste momento está tão avançada, estamos tão dependentes de meios complementares de diagnóstico que parece que já não sabemos trabalhar sem eles. E as equipas estão formatadas assim, atenção. E é isso que traz a rentabilidade aos CAMs e que tem contribuído para o crescimento dos últimos anos. Mas há aí um ponto que é, há equipas que já não sabem trabalhar de outra forma e, portanto, nós vamos ter que arranjar aqui soluções para os clientes. Claramente queremos, obviamente, o melhor, mas temos que arranjar aqui e ser mais flexíveis. Mais alguma questão assim pendente que seja interessante falarmos já? Sim, provavelmente não iremos conseguir, se calhar. Então eu vou dar seguimento. Ainda sobre os recursos humanos, reorganização de horários, lá está, numa fase inicial em função da pandemia e da procura, não é? Se eu tinha menos procura, se calhar acabei por fechar mais cedo, mas eu acho que agora o mindset das pessoas vai mudar. O lado pessoal das pessoas também mudou. Há muitos pais que estão em casa de acompanhamento aos filhos, quer dizer, e houve aqui uma caixa de Pandora que se abriu, ninguém estava preparado para fazer o papel de professor. E, portanto,
as equipas vão valorizar muito mais, principalmente quem tem filhos, o lado pessoal e, portanto, vão ter que gerir muito melhor esta situação. E por isso eu acho que os horários e a renegociação de contratos e uma série de coisas vêm dar resposta a isto. Outro ponto é a formação online para colaboradores, o número de webinars. Numa fase inicial, a indústria ainda não estava preparada para isto, mas passado 2, 3 semanas, o número de webinars disparou e houve uma capacidade de adaptação rapidamente da indústria de poder dar respostas e poder promover mais conteúdo online e uma série de coisas. Relativamente aos colaboradores, ainda aos recursos humanos, uma tendência que nós consideramos é a rotação. Lá está, o facto de haver esta não renovação de contratos vai fazer com que alguns veterinários saiam de estruturas e, como todos os dias vemos anúncios para novos veterinários, eu não acredito que exista desemprego. Ou seja, essa realidade não vai acontecer. O que vai acontecer vai ser uma rotação novamente de veterinários e de colaboradores deste setor entre empresas. Portanto, vai voltar aqui a haver uma rotação. Além disso, a imigração, manter-se-á ou não, isso é uma questão. Por um lado, os países nórdicos estão a sofrer, nem todos, mas a Inglaterra está a sofrer claramente com esta crise, com esta pandemia, e portanto há muita gente a fugir de lá. Mas a verdade é que quando isto passar, provavelmente eles são os que estão mais sedentos e com maior capacidade económica, ou seja, desesperados para recontratar pessoas. Portanto, não sei se não vão conseguir captar por essa via. Portanto, fica aqui uma questão no ar para podermos pensar. Pronto, fiquem abertos. Eu tenho uma opinião pessoal, mas claramente temos que esperar os próximos meses para ver como é que isto se vai desenrolar. Relativamente aos recursos humanos, há mais uma curiosidade que é as equipas estão todas já durante 2 meses a trabalhar sem o dono à frente, não é? Porque trazem o animal para dentro e fazem os procedimentos, e agora voltar, há muitos que dizem, não, mas eu já não quero o dono, eu já só quero o animal, porque falo com ele, eles assumem, eles validam os orçamentos e validam os procedimentos, porque se saíram de casa quer dizer que já é uma crise, já houve um motivo para, portanto depois pagam a conta e não se queixam e não têm que passar meia hora a explicar-lhes as coisas. Portanto, há aqui um novo paradigma dos veterinários de poder voltar a trabalhar com o dono. Outros estão cheios de saudade, atenção. Relativamente à parte estratégica, claramente temos que ter ferramentas de controle de gestão, ou seja, temos que ter bons indicadores de alerta, não podemos perder muito tempo a ter acesso à informação. Eu tenho que saber quanto é que faturei, quanto é que estou a cair semanalmente, diariamente, e pronto, e despender algum tempo também para gerir a empresa, porque o que acontece é, se eu estiver na linha da frente enquanto veterinário, não vou conseguir gerir e organizar a equipa como preciso. Além disso, vai haver aqui claramente uma reorganização da estrutura de custos. Temos uma estrutura de custos muito fixa e isso vai continuar porque é próprio do nosso setor, mas aqui ou ali é a altura certa para reestruturarmos e reorganizarmos as nossas contas. Investimentos, se por um lado os investimentos, se calhar em betão, em obras, vão desacelerar, por outro lado vão acelerar a questão do investimento em marketing, a aposta no digital claramente é o futuro, porque a verdade é que as pessoas estão em casa, o teletrabalho vai ser uma realidade. Nos Estados Unidos já há várias empresas, a Google também, que vão começar a trabalhar a partir de casa e, portanto, isto vai ser nova realidade e as pessoas vão gerir melhor o seu tempo. E, portanto, no digital é que está o futuro. Claramente que a veterinária tem que ser presencial, nós temos que tratar o animal, mas temos que comunicar além disso. Estratégia de fidelização de clientes, este é o pilar de todos, de sempre, não é? E a nível de qualidade de serviço, pronto, com tantas restrições, como é que eu vou mostrar ao cliente que nós temos uma equipa formada, certificada, com formações, como é que eu vou mostrar os equipamentos que eu tenho lá atrás que custam um valor e como é que eu lhes vou passar esta percepção e esta qualidade de serviço que eu tenho, tanto no atendimento como todo o resto. Portanto, como é que eu vou, com tantas restrições de distanciamento social e com tantas, deixar o cliente à porta, não é? Como é que eu vou conseguir mostrar-lhe a qualidade de serviço que eu tenho? A nível de estratégia, as tendências que identificamos, claramente a captação por motivos de proximidade geográfica, isto já era dos principais motivos de captação, mas agora ainda mais. Porquê? Porque eu se calhar chateei-me aqui com a clínica do lado e comecei a ir ao hospital mais longe, mas a verdade é que com as restrições de circulação,
tive necessidade de ir à clínica mais próxima, até gostei outra vez da recepcionista que lá estava, já era outra pessoa diferente, já era não sei o quê, e portanto esta cultura, esta proximidade com os pequenos negócios vai voltar a existir. Esta economia de proximidade, portanto, esta questão de nós podermos conhecer agora as lojas que estão à volta de nossa casa, coisa que já não acontecia há muito tempo, pegámos no carro, saíamos diretos do trabalho, íamos ao shopping que estava sempre aberto e voltávamos para casa. E depois no dia seguinte acordávamos, portanto vai haver aqui uma reorganização e claramente a maior digitalização do negócio. Portanto aqui é a questão dos softwares com a informação o mais digital possível, os KPIs ao minuto, o aumento da produtividade, portanto estes pontos aqui é claro. A nível de melhores práticas, temos aqui os protocolos, portanto aqui já é mais esta infografia da OMV e da PMVA, claramente que é uma forma de trabalhar de forma muito ativa, portanto foi uma grande ajuda para as clínicas se poderem adaptar. Relativamente às melhores práticas, claramente nós temos que comunicar com os clientes. Por um lado, de uma forma relacional, a questão da mensagem de recordar da vacina, a questão dos parabéns, a questão das boas-vindas. Portanto, há aqui uma comunicação, desde SMS, redes digitais, redes sociais. Portanto, nós neste momento temos, se já algumas estruturas estavam adaptadas para a parte relacional, agora temos que ser mais, porque a verdade é que com este confinamento físico ficamos mais afastados e, portanto, temos que criar aqui outras ferramentas para chegar ao contacto com as pessoas. A nível da comunicação mais informativa, aqui claramente que são as regras, não é? Agora, para entrar na clínica é preciso isto e aquilo, ou seja, coisas mais informativas, ou novos decretos, novas leis, os microchips, todas essas coisas de caráter mais informativo. O que é que regressou após o estado de emergência? Claramente a comunicação mais comercial por parte dos campos, ou seja, eu recordar, fazer por exemplo algumas campanhas de sensibilização, recordar agora ir buscar mesmo os clientes que não fizeram vacinas e fazer um contacto massivo, ou seja, ir buscar a faturação que perdi estes meses e portanto claramente que isto após o estado de emergência é fundamental, com as devidas regras, todos os campos estão preparados para isso, mas é uma necessidade para voltarmos aos níveis de crescimento que estávamos anteriormente. Relativamente às dinamizações de redes sociais, já falamos um bocadinho, desde vídeos internos, houve criação de grupos no Facebook com clientes, houve algumas clínicas que o criaram e que, portanto, foram partilhando lá diariamente vídeos e coisas para poderem entreter os filhos, os animais e os pais, portanto, diferentes gerações, a questão dos webinars, a questão dos direitos, poder responder em direto a algumas questões. Portanto, houve aqui muitos campos que se reinventaram. Lá está, a comunicação permanente das regras, aquele caráter mais informativo, a telemedicina, em tempos de pandemia, claramente que serviu para uma triagem de pacientes, mas a verdade é que agora no futuro pode ser uma ferramenta, por exemplo, para as consultas de acompanhamento. Eu acho que é importante, e agora peço também aos participantes que façam depois uma autoanálise, que é basicamente olharem para a agenda de janeiro e fevereiro e verem quantas consultas de acompanhamento é que tinham por dia. E se não tinham uma pessoa, um veterinário só dedicado a isso. Claro, não é em estruturas em que são 2, mas provavelmente vão olhar para a agenda e vão perceber que grande parte dos seus clientes, das suas agendas estavam preenchidas com consultas de acompanhamento. E saíam fora de horas e os clientes demoravam meia hora e não sei o quê. Se eu conseguir passar algumas consultas de acompanhamento, porque outras eu preciso tocar no animal, etc. Algumas consultas de acompanhamento para o digital, eu vou ser muito mais produtivo. O cliente não vai estar meia hora à espera na sala de espera, não vai ter que entrar em contato com a recepcionista, depois entrar para o consultório, depois, ou seja, há aqui muitos processos que vão saltar para a frente. Eu acho que nesta fase de pandemia podíamos usar esta ferramenta para testar e para ver as limitações, as lacunas, para depois podermos regulamentar. E também se tem alguma adesão por parte dos clientes, atenção, porque temos faixas etárias mais disponíveis e outras menos disponíveis para o digital. Depende de onde estamos inseridos, mas numa grande cidade e mesmo em algumas cidades mais pequenas faz todo sentido. Relativamente à disponibilização do serviço de entregas ao domicílio, se tivermos capacidade para o fazer, com qualidade, é para avançar. Se não, mais vale tentar arranjar aqui outras dinâmicas. Se eu consigo fazer agora, ok, posso assumir isso, mas quando não o conseguir fazer, avisar os clientes, para não criar essa expectativa.
lá está, aqui o acompanhamento durante a pandemia também dos pacientes crónicos. Houve imensos campos que numa fase inicial a primeira preocupação deles foi quantos animais crónicos é que eu tenho, quanta medicação é que eu tenho no hospital, para quantos dias é que isto dá. E portanto fizeram logo esta triagem e isto foi fundamental, esta gestão do stock / gestão dos pacientes para poder haver para todos. Pronto, esta questão de videochamada com os animais internados durante a pandemia, claramente que também é uma boa prática, porque a verdade é, mais uma vez, se eu fizer uma videochamada com o tutor, que está em casa, mais uma vez, o tempo que eu não espero, reparem, vamos pensar no fluxo normal. O cliente entra na sala de espera, tem que esperar que venha uma enfermeira ou um médico veterinário para levar o animal, para levar o dono a visitar o animal. Aquela meia hora ou uma hora que se perde porque o dono está inconsolável ou está a fazer questões, depois voltar a sair. Portanto, há aqui muitos fluxos que se nós conseguíssemos fazer isto por videochamada, e algumas estruturas já o fizeram, visto que não podiam os tutores entrar nas instalações, se adotássemos estas medidas, íamos ser muito mais produtivos, íamos ter muitos menos conflitos também, e conseguíamos, aquele tempo que estamos com aquele dono, não estamos a ver todos os animais das outras aulas. E portanto, se eu perder se calhar 10, 15, 20 minutos com aquela videochamada, consigo depois ter tempo para todas as outras videochamadas e mais tempo para as outras aulas que estão ao lado. Pronto, a questão do acesso mais recorrente, a questão da redução de custos, isto é fundamental. A análise de inquéritos à satisfação, mesmo em períodos de pandemia, eu tenho que perceber e tenho que ouvir os meus clientes, porque ouvindo-os eu consigo saber se estou a fazer bem ou não. E, portanto, esta parte é fundamental, ou seja, ouvir, auscultar a opinião deles para saber se percebemos bem, se nos está a falhar alguma coisa. Tivemos telefones que se calhar não pararam de tocar e, portanto, não conseguimos dar a resposta. Portanto, é importante perceber se estamos disponíveis para os clientes e qual a opinião deles. Investir tempo na gestão, claramente, porque as estruturas são pesadas e, portanto, nestas alturas de pandemia nós temos que repensar tudo, porque os custos envolvidos, as famílias que temos a cargo, há aqui muita responsabilidade pelo meio e, portanto, não podemos estar sempre só na linha da frente, temos que ponderar bem as nossas decisões. Esta política de higienização dos espaços, claramente, a alteração dos fluxos, portanto, há aqui algumas coisas. É importante também pensarmos nisto. Não tanto no plano de contingência para a escassez de medicamentos, que eu acho que isso não vai acontecer, que as indústrias estão preparadas, mas claramente a contenção nos gastos de consumíveis, a questão da reutilização do material. Portanto, há aqui alguns pontos que podemos repensar agora que veio esta pandemia. E claramente as reuniões por videochamada, ou seja, as reuniões por videochamada com as equipas, com os delegados, portanto, mesmo durante esta pandemia, quantas equipas é que não se reuniram por videochamada, mesmo nos campos? Portanto, isto é fundamental e pode ser para implementar. Agora, relativamente ao pós-pandemia, o que é que nos espera? Como é que vem aí o futuro? E agora? Como é que vai ser? Pronto, aqui claramente o futuro passa por melhorar a experiência do cliente e do animal no campo. Poder permitir, primeiro, as pessoas estão confinadas e estão com medo, portanto nós temos que transmitir um sentimento de segurança nas nossas instalações, ou seja, nós estamos protegidos, não vai haver contágio sobre nada com ninguém, portanto aqui este sentimento é importante e depois com isso poder melhorar a experiência da pessoa dentro das instalações e poder dar valor à nossa equipa, dar valor às nossas instalações e portanto e ao nosso serviço e isto é o principal. No pós-pandemia, o que está a acontecer é que neste momento as visitas são menores, ou seja, temos menos consultas, temos menos visitas e, portanto, após pandemia vamos ter que começar a promover estas idas mais regulares. Lá está, o facto de ter o comércio de proximidade vai nos dar já aqui um apoio muito grande neste ponto. Investir no marketing digital, claramente, já falamos um bocadinho disto, privilegiar a qualidade de vida dos recursos humanos, porque as equipas não... Isto foi uma fase de adaptação para muita gente. Claramente, muita gente começou a trabalhar muito mais, mesmo quem está em teletrabalho, e portanto aqui vamos tentar começar a privilegiar outras coisas. E temos que definir estratégias, ou seja, tenho que perceber quem é a minha carteira de clientes, aquilo que a Ana disse logo no início, tenho que conhecer o meu cliente. Eu tenho que pegar a minha carteira de clientes de 1000, 3000, o que for, de 500 clientes ativos e tenho que perceber como é que eles estão segmentados. Quem são os meus clientes com valor?
aqueles clientes que vêm muitas vezes e que estão fidelizados e que gastam muito, e poder fazer um acompanhamento telefónico para esses, poder saber quem são os meus clientes só fidelizados, são aqueles que vêm muitas vezes mas nem gastam muito porque este ano nem precisaram de uma cirurgia nem nada. Portanto, há aqui diferentes segmentos que temos na nossa carteira de clientes que temos que conhecer, não necessariamente pelo nome, porque dependendo do volume de clientes é difícil, mas definir uma estratégia para eles. Este acompanhamento telefónico, estes mensagens, estes entram numa mailing list, ou seja, definir aqui estratégias para nos tornarmos próximos de todos. E por fim, adotar uma comunicação mais pedagógica, esta questão de poder passar mensagens de esperança e ao mesmo tempo de educar os donos, porque a verdade é, as pessoas estão em confinamento e vão estar agora muito mais em teletrabalho e portanto vão precisar de educar, entre aspas, os próprios animais, ou seja, as pessoas não estavam habituadas a passar 24 horas com os animais e, portanto, vão ver coisas que não é mal, não, vamos se calhar ter aqui alguns hipocondríacos, não é? E, portanto, vamos ter que adotar a nossa comunicação e ensinar-nos coisas, criar conteúdos pedagógicos para os tutores, ensinar regras, educá-los, entre aspas, educá-los para eles poderem educar também os animais. E pronto, e permitir claramente uma comunicação transversal entre todos. Não sei se a Ana quer acrescentar mais um ponto ainda no pós-pandemia. Não, depois só faço algum comentário final, mas se tiveres aqui alguma coisa, por favor, avança. Sim, aqui basicamente é a questão de mais do que nunca temos agora a oportunidade de repensar a nossa forma de trabalhar, ou seja, os nossos fluxos. Qualquer tipo de crise pode ser boa, exatamente para despertarmos para uma nova realidade. Portanto, agora houve paradigmas que mudaram drasticamente e, portanto, é agora a altura certa para repensar os fluxos, as equipas, os horários, todas estas questões mais prementes. Pronto, e assim, se calhar, não sei se o Dan também quer acrescentar mais uma coisa. Para já não, Ana, obrigado. E assim termino e passo a palavra à Ana. Obrigada. Eu só tenho que agradecer ao Dylan e à Ana por esta excelente apresentação. Eu confesso que da minha parte aprendi imenso convosco. Pronto, aquilo que eu queria dizer a título de remate, realmente para além de vos agradecer imenso todo este trabalho que tiveram com esta excelente apresentação, que eu tenho a certeza que foi muito útil também para todos os que se juntaram a nós neste final de tarde, que foram bastantes. Aquilo que eu queria finalizar por dizer-se é que realmente nós temos que tentar retirar o melhor de qualquer momento e deste momento temos também que tentar retirar o melhor e tentar realmente ter portanto, a melhor reação possível nas circunstâncias em que nós vivemos. E eu acho e acredito profundamente que o canal especializado, que é um canal de proximidade, como é o caso das clínicas veterinárias, que conhecem profundamente os seus clientes, que têm bases de dados sobre os seus clientes e que podem realmente fazer esta comunicação, que agora será tão importante, num contexto de economia que se fala no futuro próximo, que vai ser uma economia de baixo contacto, portanto acabará por ser um fator de vantagem comparativamente com outras tipologias de negócio. Vocês falaram muito sobre isto, mas realmente temos que todos pensar como é que nós podemos reinventar-nos e como é que nós podemos continuar a prestar os nossos serviços de uma forma diferente, mas continuar a prestá-los e continuarmos com uma grande proximidade dos nossos clientes que nós já temos, mas que pode ser acelerada mesmo neste contexto de economia de baixo contacto. E que passa seguramente por a aceleração digital que a Ana também explicou e por esta consistência de serviço de qualidade e de valorizar e mostrar o valor do nosso trabalho, que realmente num contexto de hipotética crise económica vai ser realmente muito importante as pessoas perceberem pelo que é que estão a pagar, porque não há, como nós sabemos, não há serviços caros, existem realmente serviços que as pessoas reconhecem o seu valor e que claramente, portanto, estão dispostos a aceitar e a implementar. E, portanto, passava a palavra a vocês, se quiserem agora dizer alguma consideração final. Dylan?
apenas agradecer mais uma vez a oportunidade que a Purina nos deu de partilhar aqui um bocadinho daquilo que é nosso conhecimento, o nosso know-how nesta área, numa altura tão crítica como esta, e de alguma forma também que tenha sido útil para os vários participantes que cá estiveram. Tenho a certeza que sim, tenho a certeza que sim, e peço desculpa realmente a todos aqueles que colocaram as vossas questões. Eu vou depois pedir ajuda ao Dylan e à Ana para conseguirmos responder. Não são tantas assim, mas pronto, era impossível no período agora deste webinar, que já vai um bocadinho avançado, para além da hora que nós tínhamos estipulado e tínhamos considerado, mas eu acho que foi útil e acho que foi uma mais-valia continuarmos aqui a fazer esta apresentação excelente que vocês nos prepararam. E pronto, agradecer a todos aqueles que se juntaram a nós neste final de tarde mais uma vez. E depois também informar que este webinar foi gravado e que ficará disponível na plataforma da Purina, que é o VetInfo, mas podemos depois fazer chegar também a todos aqueles que participaram ou aqueles que não se puderam juntar. Recebi aqui algumas mensagens de pessoas que se tentaram juntar a nós e que não conseguiram, mas portanto vai ser possível assistir em diferido a esta excelente apresentação. Muito obrigada, Dylan, muito obrigada, Ana Luísa, muito obrigada a todos aqueles que ficaram connosco até o último momento, que foram mais de 100. Muito obrigada. Obrigado. E até à próxima. Obrigada, boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Obrigada.